povo de Deus e a igreja é um corpo, e o cabeça desse corpo é o próprio Cristo. Mas assim como cada membro do corpo trabalha conjunto para o bom funcionamento do corpo, cada ministério e cada cristão trabalha para o bom funcionamento da igreja. Só que quando o corpo, nosso corpo biológico, tem algum problema, isso atrapalha tudo. E eu pensei, caramba, será que tem alguma relação de uma inflamação no nervo ciático com alguma coisa que afeta a vida do cristão e da igreja? E foi aí que eu comecei a orar e me aprofundar nisso. E eu comecei a pensar, o que são os nervos, né? O nervo ciático, o que é o nervo? Aí eu pensei, o nervo, ele é uma linha de transmissão daquilo que sai da cabeça, do cérebro, para o resto do corpo, mas também ele transmite as informações do corpo de volta para a cabeça, porque se a gente não tivesse esse movimento de volta, o cérebro não ia saber o que estava acontecendo no corpo. Eu falei, meu Deus, se Cristo é a igreja, e o nervo é a comunicação de Cristo, que é a cabeça, com o resto do corpo, e depois tem uma comunicação do corpo com a cabeça, que é Cristo, eu falei, meu Deus, isso aqui é Deus se comunicando conosco e depois nós orando, fazendo petições a Deus. E isso começa a inflamar. Eu falei, meu Deus, o que será que significa isso dentro do contexto espiritual, né? E aí eu fui pensando nos sintomas. O que é isso? Você tem uma dor no ciático, uma dor que ela se espalha, ela irradia. Às vezes ela começa nas costas, vai para os glúteos, depois vai para a perna, pode chegar até o pé. A pessoa às vezes sente uma fraqueza na perna, né? Mesmo que o músculo esteja forte, a perna não funciona porque o sinal da cabeça não está chegando até a perna. Vocês conseguiram entender esse detalhe? Eu falei, meu Deus, cara, olha isso. Mesmo que a perna ou o corpo esteja forte, se ele não estiver conectado ao cabeça, que é Cristo, ele não vai funcionar. Amém, queridos? Só para começar, para você entender a ideia aqui, né? Agora, para a gente já mergulhar nessa reflexão, o que provoca essa inflamação? A primeira coisa que provoca essa inflamação pode ser uma hérnia de disco. O que é uma hérnia de disco? Isso é muito legal. A coluna é como se fossem vários tijolinhos um em cima do outro. E para o tijolo não bater um com o outro, tem uma almofadinha chamada disco. Aí você fala, deve ter surgido por acaso isso, né? Depois de bilhões e bilhões de anos, né, da evolução humana, de repente a natureza, como se a natureza fosse uma pessoa, ela sentiu que não era legal botar um monte de tijolinhos sem uma almofadinha e falou, melhor botar uma almofada. Ou seja, estudando isso a gente vê como é que é evidente que tudo foi criado por Deus, amém, queridos? Se você hoje está aqui e tem alguma dúvida que você foi criado por Deus, lembra que a tua coluna, entre uma vértebra e outra, tem uma almofadinha, colocada especialmente ali em nome de Jesus, amém? E a função dessa almofada, sabe qual que é? Aguentar a pressão. Conseguiu entender? Aquela almofada faz você aguentar a pressão. Quando dá problema nessa almofada e ela rasga, você começa a ter uma inflamação no nervo ciático. Vou traduzir para você que talvez não pescou aí a mensagem. Quando nós estamos debaixo de muita pressão, a nossa almofada espiritual, que é a nossa fé, às vezes ela diminui, ela fica fina, ela esmaga. E isso faz com que nós fiquemos com dores e ficamos com também perda de força. Mas todos vocês pressionados, que pela pressão se enfraqueceram, então se sentindo hoje fracos espiritualmente, eu abençoo a tua vida em nome de Jesus. Eu repreendo toda inflamação espiritual no teu corpo, na tua alma e no teu espírito em nome de Jesus, e repreendo toda a falta de fé, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra do Senhor. Por isso que nessa noite, ao ouvir a palavra, os versículos que aqui citarei, você tem uma fé renovada em nome de Jesus, só para quem crê. Se você crê, você vai glorificar onde você está em nome de Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus. Então, queridos, existe uma série de fatores. Essa almofadinha, quando ela rasga, ela libera um gel. E esse gel, ele libera uma química que inflama também o corpo. Então, o que acontece?
Isso causa um inchaço, isso causa um edema, o nervo fica vermelho, fica mais inchado, e sabe o que acontece? A dor ela vai se espalhando pelo resto do corpo. Sabe o que significa isso? Quando um crente que serve na casa do Senhor está sob muita pressão e ele começa a ficar irritado, porque o corpo começa a ficar irritado e o crente começa a ficar irritado. Você já viu o crente irritado? Eu, graças a Deus, nunca vi. Vocês já viram? Você já viu o crente irritado? Cara, nunca vi crente irritado, né? É uma contradição, é tipo um quadrado redondo, né? É um alto e baixo ao mesmo tempo. Não deveria existir crente irritado, porque Jesus fala: sejam mansos e humildes assim como eu sou, amém, queridos? Quem é manso não se irrita à toa, inclusive porque o fruto do Espírito, um deles é longanimidade, tardio em irar-se, né? Você tem um ânimo que é muito difícil de você se estressar. E aí você fala: ah, pastor, mas eu estou debaixo de muita pressão, eu estou irritado. Aí a gente fala: vou ter que te dar um anti-inflamatório espiritual, então, em nome de Jesus, amém? E o anti-inflamatório espiritual hoje está aqui para te curar de toda irritação, de todo incômodo, de toda dor, de toda tristeza, de todo desânimo, de toda síndrome do pânico, de toda falta de motivação, porque a alegria do Senhor é a nossa força, e hoje Ele derrama uma alegria renovada sobre a tua vida, só para quem crê em nome de Jesus, amém? A Bíblia diz que quem crê verá a glória de Deus. Amém? A gente já leu, né? Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Ou então Tiago 4, 6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E aí eu pergunto para vocês e para mim também: será que a gente tem algum disco, né, na nossa coluna espiritual que está prestes a virar uma hérnia por causa de estresse, pressão, ou às vezes até orgulho, né? Por que orgulho? Porque tem gente que está estressada, está sob pressão, mas ele não reconhece, ele tem vergonha. O que eles vão achar se eu falar que eu sou um cristão pressionado, que eu estou desmotivado? Mas hoje é o dia de você entender, queridos, que o corpo é isso, amém? Se não fosse, Jesus não ia falar: confessai uns aos outros os vossos pecados e alcançareis perdão, amém? Então você precisa entender que você não é um cavaleiro solitário, você faz parte de um corpo, e às vezes o corpo, uma peça começa a dar problema, e esse problema se espalha para todo o resto. O ciático é assim, começa aqui em cima e vai descendo, pode chegar do meio das costas, na lombar até o pé. O que significa isso? Quando um cristão está com problema, ele pode contaminar todos os outros cristãos. E quantas vezes isso não acontece? Eu me lembro uma vez que eu estava num ônibus, eu era talvez, acho que adolescente ainda, e eu encontrei um irmão da igreja, um senhor, no ônibus, e ele começou a falar só desgraça e problema. Ele falou: você já percebeu como é que as coisas estão ruins? Como é que a igreja está ruim? Como é que a economia está ruim? Como é que o mundo está ruim? Está violento, é só assalto, não sei o que. Eu saí daquela conversa e fui para casa com peso, andando assim, parecia que eu estava carregando uma mochila de tijolo dentro. E aí eu percebi: está repreendido em nome de Jesus. Esse cara me passou um desânimo, essa inflamação espiritual que estava na vida dele, ele quis passar para mim. Eu falei: está repreendido todo esse desânimo, esse espírito aí de tristeza, em nome de Jesus. E hoje também eu repreendo isso na tua vida, para que você não seja instrumento de disseminação, de confusão, de desânimo. Muito pelo contrário, para que quando você abrir seus lábios, rios de água viva fluam de dentro do seu interior. É o que eu profetizo sobre você, sobre a Igreja Bola de Neve Sede, em nome de Jesus nessa noite, amém, queridos? Nós somos instrumentos de bênção e não de maldição. Nós somos sal da terra, luz do mundo, ovelhas em meio a lobos. Como o mundo vai crer se não há quem pregue? Nós que temos que levar essa verdade. Não o desânimo, não a tristeza, não a falta de esperança, que a nossa esperança não está no homem, a nossa esperança está em Cristo, amém? Então, quando um cristão dá margem para mágoas não perdoadas, pecados acumulados, amargura crônica, sabe o que acontece? Na mesma situação da coluna, quando a coluna está sob muita pressão, às vezes surge o quê? Um bico de papagaio. O que é um bico de papagaio? É um pedaço do osso que cresce de forma desordenada, é um endurecimento dos ossos. Ou seja, tem bico de papagaio espiritual, que é um endurecimento do coração.
Depois de tanto problema, aborrecimento, você brigou com o seu líder de célula, depois você brigou com o seu pastor, depois você brigou com o seu líder de ministério, daqui a pouco você está um cara de coração endurecido, você não se envolve mais, você não quer participar mais, e às vezes, é exatamente essa situação que você está passando. Graças a Deus nunca aconteceu contigo, né? Ter aborrecimento com teu líder, com teu irmão, né? Isso, graças a Deus, é raro. Mas se você está aqui hoje e ainda está machucado por algo dessa natureza, eu repreendo essa maldição na tua vida e no teu espírito, em nome de Jesus. Que o bálsamo do Senhor possa encher o seu coração nesse momento, te ensinando o privilégio que é liberar perdão, amém? Porque Jesus fala, se você não perdoar as ofensas que fazem contra você, as suas ofensas que você faz contra os outros também não serão perdoadas. Hoje é o dia de você liberar perdão e ser livre dessa inflamação espiritual que quer destruir você e sua família. Mas hoje, onde havia destruição e sofrimento e dor, eu profetizo sobre a tua vida graça, alegria, mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade, bondade, a paz que excede todo entendimento, amém? Dons espirituais, a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, operação de maravilhas, variedade de língua, interpretação de língua e dom de discernimento de espírito. Saia de uma situação de dor e sofrimento e escolha viver a abundância do Senhor na tua vida nessa noite, em nome de Jesus, amém? Recebe aí, meu querido, em nome de Jesus, aleluia. Outra coisa que dá problema na coluna é inflamação no ciático, sabe o que é? Má postura. Já viu hoje? A galera trabalha no computador o dia inteiro assim, celular o dia inteiro assim, encurvado. Ou seja, a má postura também provoca hérnia de disco, que pode provocar inflamação no ciático. Ou seja, sentado torto, trabalhando no celular, computador, né? Isso faz o quê? Uma sobrecarga na coluna, desalinha as vértebras e pressiona o nervo. Ou seja, da mesma forma, uma má postura espiritual também te inflama. Aí você fala, como assim uma má postura? Ué, se conformar com o mundo. Você faz o que o mundo faz e você acha normal o que o mundo faz. Você é mais parecido com o mundo do que a igreja. Você está tendo uma postura cristã errada. Os caras vão falar, você não... graças a Deus, eu imagino que você nunca ouviu essa expressão. Eu já passei a vergonha e tive que ouvir. Um cara do mundo falar para você, mas você não falou que você era crente? Você já ouviu isso de alguém? É terrível. Mas não se sinta tão mal se você ouviu isso, porque teve gente importante na Bíblia que ouviu isso também. Por exemplo, Abraão. Abraão chega ao Egito com uma senhora chamada Sara, muito bonita. E você sabe que o manda-chuva do Egito, o faraó, perguntou para ele, essa senhora contigo aí é tua esposa? O que ele falou? Não. Aí ele falou, não é não? Ele falou, não. Aí ele falou, opa, então é minha. Aí pegou Sara e levou para o palácio dele. Só que de repente o faraó começou a ter pesadelo, unha encravada, hérnia de disco, inflamação no ciático, né? Hemorroida também, deve ter tido, ficou todo empenado. E ele pensou, meu Deus, o que eu estou passando tanta dificuldade? Será que eu fiz alguma coisa errada? Aí algum conselheiro dele, que era sábio, falou, você está pegando a mulher dos outros aí. Ele, eu? Mas qual mulher? Essa tal de Sara aí. Ele, o cara falou que não era esposa dele, mas ele mentiu. Aí ele vem devolver a Sara e fala para Abraão, rapaz, você está louco? Como é que você faz isso? Você diz que ela não era tua esposa, eu estou aqui fazendo coisa errada, os deuses estão me punindo. Passou um sabão em Abraão, falando, você está louco, rapaz? Você está querendo me botar em furada? Você está pecando, falando que essa mulher não é tua irmã? Olha a furada que você me coloca. Queridos, acontece, mas serve como aprendizado, amém? Eu tento viver um lema, que é o seguinte, em vez de tem gente que fala assim, às vezes eu acerto, às vezes eu erro. Eu tento imaginar, às vezes eu acerto, às vezes eu aprendo, amém? Para não errar de novo, em nome de Jesus. Se você se diz cristão e tem adotado uma postura errada, hoje é a hora de você tornar a sua coluna reta e viver em retidão também, para que o inimigo não possa te acusar e acessar a tua vida em nome de Jesus. Peça perdão aos seus pecados e as más posturas e posições e imagens que você passou do evangelho, porque hoje Jesus mais uma vez está de braços abertos para nos perdoar, amém? Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e são as causas de nós não sermos consumidos. Receba perdão da parte do Senhor em nome de Jesus, amém?